Boa tarde. O Primeiro Escalão recebe hoje um entrevistado muito especial. Nós vamos discutir televisão, a história da televisão no Brasil. Vamos entrevistar Otacílio Pereira. Otacílio é gestor especializado em estratégia corporativa na área de televisão. Ele foi diretor da Rede Globo durante 20 anos, foi diretor da Central Globo de Administração e Finanças, foi diretor cotista da Som Livre e também criador e presidente da Starlight Communication Inc. Nova York, atual Globo Network Brasil. Participou de todo o processo de criação da Rede Globo desde 1965, na gestão de Walter Clark, trabalhou com Walter Clark, com Boni, com J. Ulisses Arce na área comercial. Deixou a Globo no final dos anos 80, mas teve uma participação bastante emblemática na história da Rede Globo de televisão. Depois da Globo passou pela Record, foi diretor da Record Rio, foi diretor-geral da TV Record no Brasil durante 7 anos. Depois da Record passou pela Fundação Padre Anchieta, onde dirigiu o canal Multicultura. Fechou a TV Cultura em 2013. Para conversar com o Otacílio Pereira sobre a história da televisão, passando pela história da TV Globo, pela Record, convidei o jornalista Paulo Sérgio Pires, que é professor de comunicação da FMU. Muito obrigado, Otacílio, por ter aceito o nosso convite. Vamos começar pela própria história da TV Globo. Você participou em 1965 do início da TV Globo. Foi um início, pode-se dizer, bastante difícil, pelas pesquisas que eu fiz para entrevistá-lo. A Globo tinha uma concorrente muito séria na época, muito combatível, que era a TV Tupi. Conte um pouco dessa história. Obrigado, Otacílio. Obrigado, Paulo. É uma satisfação estar contigo aqui, Caetano. Conhecido muito obrigado. Há muitos anos. Muito obrigado. Em várias atividades, sempre comunicação. Mas a Globo, eu ainda estudante da GV do Rio de Janeiro, muito jovem ainda, lá fui me meter com televisão. A Globo entrou no ar, eu entrei na Globo em final de 64, início de 65, nesse períodozinho, na organização A Globo está fazendo 50 anos esse ano, 1965, 2015. Em abril agora fez 50 anos agora. E ela nasceu de uma maneira um pouco ainda confusa, confusa em termos até empresariais, porque a TV no Brasil era uma coisa ainda muito primária. Não tinha o lado empresarial, não existia. Existia alguma coisa artística, mas também muito fora de propósito, uma coisa muito rudimentar. E na ocasião existia apenas a grande corporação que explorava a televisão, eram as TVs e rádios, a soma de televisão, comunicação, mais jornais, etc., que eram os diários associados, que tinha televisão em todo o país. Que era a TV Tupi. Da TV Tupi, tinha a TV Tupi, mas em outros estados tinha outros nomes. A TV Tupi era em São Paulo e Rio de Janeiro. Sendo que a primeira surgiu no Rio de Janeiro, foi a primeira TV feita no Brasil. Bom, que entrou no ar aqui. Mas também de uma maneira muito confusa, e depois surgiu também a Excelsior, que durou pouquíssimo tempo, que era uma TV do grupo Dóris do Simons. Sim. E terminou cedo, durou acho que pouquíssimo tempo. E o início da TV Globo, você participou? Mas nesse início da Globo, Caetano, ela enfrentou esse panorama no campo de concorrência. E ela começou de maneira um pouco ainda primária também. Como tudo no Brasil, a coisa não existia ainda o aspecto empresarial. A administração no Brasil ainda era uma coisa primária, por incrível que pareça, principalmente no ramo de comunicação. O que você chama de coisa primária, dentro desse início? Não, se você não pensar, vou dar um exemplo típico, mas na emissora, em todos os lugares havia. Não havia uma coisa muito óbvia, que hoje em dia todo mundo sabe. Até acho que o quitandeiro da esquina pode ser, ou o padeiro, enfim. Que é um orçamento, um budget. Não existia isso. As pessoas faziam, a televisão é só ter audiência e o restante ninguém tomar conhecimento de nada. Isso aí iam capengando por aí afora de qualquer maneira. Era assim que funcionava a TV no Brasil. Inclusive, acho que a Globo já encontrou. E a Globo no início também era assim também, no seu primeiro ano.
E qual era a programação nessa época? 1965, 66? Não, aí era muita orquestra sinfônica, tinha uma orquestra fixa de 40 e tantos músicos, um absurdo para a televisão, que capengava, que era o último lugar no Rio de Janeiro. E já funcionava no Jardim Botânico naquela época? Já, era um prédio inicial. E já tinha o canal de São Paulo, que era antigo OVC, que era o canal 5, Vitor Costa. que é o canal 5 de São Paulo. Foi comprada, entrou também praticamente junto, um ano depois, ou alguns meses depois, ela entrou o canal do Rio e complementado com o canal de São Paulo, que o Roberto Marinho comprou a OVC e 2 rádios, Nacional e Excelsior, antes que atuais Globo de São Paulo e tal. Aí o que aconteceu? Ele foi andando por aí afora. Nesse meio tempo, e havia uma briga muito séria do Roberto Marinho com Lacerda, com Carlos Lacerda, que era o governador do Rio de Janeiro, que era o político mais em evidência no Brasil naquela ocasião. E essa briga foi nesse período, anos 60, anos 60. Por razões outras, porque não foi com a televisão. Ela esborrou em cima da televisão, mas é por quê? Em que houve um desacerto comercial entre o Roberto e o Carlos Lacerda, que eram muito amigos anteriormente, mas a hora que o Lacerda resolveu tomar do Dr. Roberto um parque que havia no Jardim Botânico, que era uma antiga mansão dos Guedes, e aí a coisa encrencou. E nesse meio tempo houve uma associação. E ficaram inimigos, então, a partir dessa época? E aí o que aconteceu? Entrou no negócio, antes da sua inauguração, pouco antes da inauguração, tinha entrado a sociedade do Roberto Marinho com o Time Life, que na ocasião isso foi muito badalado, muito movimentado e sofreu uma campanha braba, movida pelo Lacerda contra isso. E os associados, evidentemente, se juntaram ao Lacerda porque estava surgindo mais um concorrente. A crítica era a entrada de capital estrangeiro para gerir uma emissora de televisão brasileira. Mas não tinha, não era proibido, não. Não era proibido naquela época? Na ocasião não era proibido. Houve, inclusive, comissões de inquérito na Câmara dos Deputados, no antigo Serviço de Informações do governo, e foi por aí fora. Aquilo durou 5 anos, mais ou menos, ou 4, em que houve um aporte de dinheiro, que eles emprestaram dinheiro, que no início era para fazer só a construção do prédio sede, que era no Jardim Botânico, e compra de transmissor, equipamento, etc. Mas a coisa depois entrou, como a Globo estava em último lugar, dando um prejuízo danado que ela dava, porque era feita de qualquer maneira. Dava prejuízo. Dava um prejuízo no campo, terrível negócio. Agora, antes de passar a palavra ao Paulo Pires, o diretor do grupo Time Life no Brasil, que trabalhava na Rede Globo, era o executivo americano Joe Wallach. Não. Até onde isso é verdadeiro e até onde isso é... Isso é para muito depois. Eu estou na época inicial. O Wallach foi depois. Vai chegar depois. Perfeito. Só para a gente situar no tempo e no espaço. Era um cubano catar que morreu no meio do caminho e tal. Perfeito. Foi preso pelo Lacerda. Se eu contar essa história toda, com esses detalhes todos, não vou ficar com mais 2 programas desse tamanho. 2 seriam insuficientes. Então vou tentar simplificar. Então o que aconteceu? Com a entrada do Time e essa subvenção das despesas para tampar o buraco e pagar a folha, etc., o mínimo, ele tinha que vir um aporte de dinheiro lá deles lá de fora. Mas não vinha o dinheiro de fora, era um empréstimo que se fazia ao banco aqui. E quem dava o aval para o banco eram os americanos, que eram sócios. Era 49% deles e 51% do brasileiro, Marinho, ok? E isso foi uma campanha feroz contra a Globo e contra o Marinho. Então a empresa nasceu com dificuldade e com uma campanha brutal em cima dela. Encabeçada pelo Carlos Lacerda. Nossa Senhora, aí os políticos entraram no meio, os associados, que era o Edmundo Monteiro, que era o gestor maior dos associados, dirigiam uma campanha feroz, até provocar uma campanha, uma comissão parlamentar de inquérito. Naquela ocasião não tinha revolução, ainda tinha Câmara com CPI, não sei o que mais, etc. E foi por aí fora. Até que finalmente chegou uma pessoa que seria, digamos assim, uma encarregada dos negócios do Time no Brasil. Aí a figura aparece o Joe Wallach. O Joe Wallach eu considero uma pessoa que não se fala muito. Depois ele ficou um pouquinho conhecido no meio,
que depois de uma certa época se naturalizou brasileiro, viveu aqui 20 e tantos anos, e agora está nos Estados Unidos, que ele já está com quase 90 anos, se não me engano. Mas é muito forte, muito inteligente, muito hábil e conhecendo televisão profundamente. Porque ele já tinha dirigido uma televisão do Time lá nos Estados Unidos, em San Diego, da Califórnia. Tão pequeno, mas era uma televisão, enfim. E ele tinha uma cabeça muito boa, que ele tinha sido na Segunda Guerra. Ele foi importante para a história da Rede Globo muito importante. Também. Ele é uma pessoa que não se fala muito, porque era aquela coisa misturada, que não tinha nada a ver com o Time mais. O Time ele saiu fora depois, ele ficou no Brasil, se naturalizou brasileiro, não podia ser sócio, nem diretor, porque a lei permite só que é brasileiro nato. Ele era brasileiro naturalizado. Até hoje é brasileiro. Ele tem duas nacionalidades, no fim, americano e brasileiro. Bom, então o que ocorreu? Isso foi uma peça fundamental na parte, digamos assim, corporativa, empresarial, que ele orientou, principalmente eu, recém-formado em economia, aprendi de economia, etc., que não era o caso, era mais gestão de empresa, administrador de empresa, na qual me tornei. Sim. E o que aconteceu? Eu aprendi muito com esse homem. Ele me ensinou tudo que eu sei de televisão, foi aprender com ele e com o Walter Flagg. Foi uma sorte minha na vida que eram os dois papas do assunto no momento. Mas o Walter da minha idade, o outro era bem mais velho. Passar a palavra para o Paulo, para a gente... Você quer concluir, Otacílio? O Paulo pode... Não, vai chamar. Pode concluir. Não, só para finalizar esse período. Então, e a Globo, com essa história toda, ela passou os primeiros 7 anos dela, ela passou uma dificuldade terrível, que eu já tinha que tratar da gestão financeira dela e arranjar meios para pagar a folha. E ter a folha. Então, para pagar. Só a área comercial por si só não dava conta era impossível. Devia fundos e fundos. E o que ocorria? Não faturar, ela tinha saído de último lugar e estava ascendendo. Mas ainda estava lá em terceiro, segundo, apareceu, ou terceiro talvez. Então, ela não conseguia amealhar um faturamento que suportasse a sua despesa. Que apesar que não era muito grande, até na ocasião não eram essas coisas, mas enfim. Depois ela começou a querer subir, e subiu, mas em cima de investir um dinheiro que ela não tinha. Então eu tinha que me virar pela avesso para, pelo menos, cumprir a folha. A folha da Globo nunca atrasou. Pagar os salários sempre rigorosamente em dia. Agora, eu sei que os cabelos brancos estão aqui por causa disso. Paulo Sérgio Pires, por gentileza. Bom, nos Estados Unidos, 70% da programação é feita por produtoras independentes. Exatamente. 30% é feito pelas geradoras, né, pelas emissoras. No Brasil, ao contrário, tudo é centralizado na emissora, na geradora. A produção é tudo feita pelas emissoras. Exatamente. Esse modelo brasileiro vai continuar por muito tempo. Existe, inclusive, uma questão constitucional que obriga a produção ser independente, ser regionalizada, a produção de televisão ser regionalizada. É verdade. E há uma pressão para que se faça mais produção regionalizada, né? Quer dizer, ligada ao Estado, à cidade e tudo mais. Como é que o senhor vê essa questão? A questão eu vejo de uma maneira que você veja o seguinte. A televisão no Brasil, ela cresceu a partir do momento que se criaram as cadeias, as networks. As redes. A Globo, hoje em dia você tem, quais são as networks principais? Globo, Record, SBT... E Bandeirantes. E o Bandeirantes já um pouquinho mais atrás. Um pouquinho mais e a Rede TV entrando também pelas bordas. Pela lateral. Como a TV Cultura também hoje é uma rede. A Cultura também não considero, apesar de eu ter respeitosamente ter trabalhado lá. Mas veja só, acho que as 4 cadeias que vão subsistir e outras, se tomarem juízo, vão aguentar ou vão morrer no caminho. Não sei. Então, o que ocorre? Essa formação de rede, que realmente a TV no Brasil começou a se expandir, a crescer, em cima da criação de uma rede. Com essa criação de uma rede, isso se estreou com o Jornal Nacional da Globo. O Jornal Nacional cresceu, e numa época que não havia ainda satélite. O satélite da Embratel estava começando a ficar embrionária, que foi feita pelos militares do tempo da ditadura que se criou a Embratel. O que ocorria? Você tinha uma defasagem de horário, era feito, finalmente, no início, entre Rio e São Paulo. Porque havia um link terrestre Rio e São Paulo e havia um link terrestre para Brasília, que no caminho pegava BH. Então, em cima disso, conseguiu-se fazer um jornal nacional,
que não era o país todo. E para os demais estados, eles iam com atraso ou no horário, mas iam em outro horário, porque saísse uma fita de avião. Olha só como era feita a coisa, era muito primário o negócio. Passe ao que se tem hoje em dia, lógico. Sim. Aí com o advento a Embratel foi crescendo e o advento dos satélites, aí a coisa mudou. Criou-se então todo mundo partindo para uma rede que era o certo na ocasião. E copiado do modelo americano, que tem funcionamento de redes. Bom, com isso se previa, inclusive os militares deram apoio a isso, por quê? Para todas as organizações de televisão. Porque acreditavam que isso, respondendo a você, ia criar uma identidade nacional. Principalmente lá para o lado norte, nordeste, Amazônia, e que na ocasião não chegava, ele não tinha nem receptor para vir. Chegava um sinal de satélite, mas não tinha o gênero. Mas aos pouquinhos foram comprando televisão, de maneira que acreditavam que havia e criou-se realmente uma identidade nacional partindo de Rio e São Paulo. Sim. Ou então o brasileirinho lá não sei de onde, no extremo norte, ou oeste, lá no Mato Grosso, Goiás, na ocasião não era tão forte como hoje em dia. O que ocorreu? Eles criaram realmente uma hegemonia de gostos e partidos, porque o veículo de televisão, o que é o papel da televisão na sociedade de um país? Ela tem caráter informativo, ela tem caráter, digamos assim, de cidadania, através de educação e formação de hábitos. E isso realmente criou. Mas, ao mesmo tempo, com o correr dos anos, criou-se, respondendo a você. As produções independentes. São dois itens, produção independente e regionalização, que o Paulo perguntou. A regionalização, evidentemente, que ela tem uma lei, inclusive, já prevendo isso, obrigando os locais a terem programas regionais, coisa que já se fazia um pouquinho anteriormente, deixava janela para as emissoras de fora criar os seus próprios programas. Isso já foi feito na base sem regulamentação nenhuma do governo. Sim. Depois passou, agora atualmente já tem a regulamentação do governo de X horas. Não sei dizer a você exatamente se está sendo cumprido por todo mundo. Como existe uma nova lei que surgiu recentemente, não interrompendo, Tarsílio, que obriga as emissoras fechadas a exibirem 3 horas semanais de produção brasileira, mas isso produzida por produtoras independentes. É uma nova lei que surgiu agora, obrigatória. Eu estou me referindo à TV Sim, aberta. sim. Eu estou pegando carona nessa análise e nessa leitura que você está colocando. Eu vou chegar depois na TV fechada. Então veja só. Na TV aberta que está assim. Então você tem, eu acho que não vai chegar uma hora que isso vai se diluindo. Agora, quanto à produção independente para a TV, já existe uma obrigatoriedade de X horas feita por produção independente para os canais fechados. Para os canais abertos já começa a engatinhar, ainda está muito primário ainda, através da Ancine. Isso é regulamentação que ainda está meio capenga, não está muito ainda bem confuso. É feito. Está em fase embrionária. É feito uns editais, aquela coisa de governo extremamente burocrática. A própria Ancine não entende como é que faz, tanto para a TV aberta quanto para a TV fechada. Tem os relatórios mensais que nem os funcionários sabem fazer. E as empresas também não fazem, porque é uma confusão monumental. Quer dizer, aquela coisa que cresceu no Brasil, mas não se andou. Está meio estagnada, batendo o pé na burocracia, que está emperrando mais isso. Só não é por falta de vontade das cadeias ou das emissoras individuais fora das cabeças de rede. Não sei se respondi a você que você precisou. Uma coisa que a gente vê ao longo dos anos aí, é recorrente problema financeiro nas emissoras de televisão, nas geradoras, inclusive. Várias faliram, várias... As cabeças de rede. As cabeças de rede. Várias vêm tendo problema, de tempos em tempos, problemas financeiros. Por que ocorre isso? É uma coisa sistemática, né? Sempre acaba ocorrendo problemas financeiros, algumas com ameaça até de falência, né? Algumas foram caçadas. A Tupi foi caçada, os canais foram redistribuídos, parte dos quais o SBT herdou, parte do Bloco herdou, que agora é a Rede TV.
É uma boa pergunta, Paulo. Então, o que aconteceu isso? Todas elas feitas em cima de uma aventura. Elas não se profissionalizaram. A Globo foi a primeira emissora, isso eu participei disso, foi um dos responsáveis. Modestamente, foi um pequeno, digamos assim, responsável por profissionalizar a gestão administrativa e financeira de estações de televisão. Não é difícil, é complicado, ela é mais complexa que você controlar uma fábrica de carro, vamos supor, que aquilo é uma cadeia, é a mesma coisa sempre. Nossa televisão é uma variação você planeja uma novela para acontecer que o personagem vai morrer, de repente ele vira herói, porque o gosto público, você já muda tudo, tem que fazer tudo de novo, monta cenário, desmonta cenário. A coisa é braba, é muito despesa. E essas emissoras não tiveram controle empresarial de jeito nenhum. Eu aprendi muita coisa, inclusive, que eu fiz um estágio bem no passado já, no início, bem nesses 5 anos infernais da Globo, depois de 7 anos, acho que no 8º, 9º ano, na CBS e ABC nos Estados Unidos, 6 meses numa e 3 na outra. De toda a parte. Você trabalhou nessas 2 emissoras americanas? Fiz um estágio de americano, mas fiz um estágio... NBC e ABC. E ABC. Um em Nova York, outro em Los Angeles. Então, eu verificava como é que eles trabalhavam. Por exemplo, um exemplo típico. Você, hoje em dia, tem uma coisa que no mercado publicitário é uma bíblia total e todo mundo pratica. Todas as emissoras fazem isso e as agências todas cobram isso. Bonificação de volume. BV. Eu sou o pai disso. Indiretamente, eu não criei esse troço mais. Bom, vou contar como foi. Eu aprendi isso, eu cheguei para os Estados Unidos. Eu perguntei, como é que vocês... Eu fui fazer um estágio na área comercial, depois na área administrativa, na área operacional, tudo que era canto dessas grandes cadeias americanas. Aí eu conversando lá com os sujeitos da área comercial, como é que vocês fazem para dar desconto, como é que cresce? Aí me explicaram a história toda e eles, não, a gente aqui, por exemplo, tem a bonificação que a gente dá conforme o volume, e qualquer volume de investimento. Qualquer negócio tem isso. Dela faz goiabada, tem uma televisão, lá o que seja. A chamada BV. Aí eu cheguei no Brasil numa reunião de diretoria que havia segundas-feiras. Estava o Walter, eu, o Olago, o Ascar, que eram os presidentes comerciais que você conheceu. Eu disse, tem esse negócio lá que o pessoal dos Estados Unidos faz, que isso é bonificação de volume, que é isso assim, assado, que é um contrato anual, que eles fazem, uma vez por ano, com a agência, que ela tem obrigação não, um acordo de faturar naquela emissora X milhões por ano. Ponto. Aí é repassado uma verba. Aí, além do chamado 20% das agências, o BV é um tanto mais. Que hoje em dia nenhuma agência vive dos 20%, é o 20% mais o BV. Porque senão a agência quebra. Inclusive, alguns anunciantes queriam também receber parte desse BV também. Depois recebem, né? Mas é problema da agência, não é problema da emissora. Isso, no fundo, o que era? No fundo, o que se tornou isso? Naquela ocasião, né, na época do martelo de pedra da TV brasileira, os veículos compravam e davam dinheirinho para os mídias das agências. Para ver, por exemplo, negociava 30 segundos um spot. Na realidade, vinha 1 minuto. Você tinha máquinas meio primárias para exibir. Hoje em dia tudo sendo de computador, servidores que governam todos os espaços. Você não tem nada, né? Esse risco não existe mais. E isso acabou também com essa bagunça de você comprar a mídia. No fim, você está comprando quem? O dono da agência. Tarsílio, dando um pulo no tempo, você trabalhou na Rede Globo desde 1965 até o final dos anos 80. A emissora nesse período era líder absoluta de audiência, dava 90% de share, audiência maciça, absoluta. Hoje, a Rede Globo não passa de 30%, 35% de share, caiu muito. Por quê? O que aconteceu? Caiu a qualidade, surgiram novas emissoras, a divisão do bolo está maior, do bolo de audiência, mas eu quero que você responda depois do nosso intervalo comercial, daqui 3 minutos. Tá bom. Obrigado.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Otacílio, retomando a pergunta, a Rede Globo dava 90% de audiência, 90% de share. Passados 40, 50 anos, hoje a emissora alcança no máximo 30, 35% de share. Qual é a razão desse filme? O que aconteceu? Como é que você avalia, analisa? Em primeiro lugar, esses 30 que você se refere, a diferença para o segundo e terceiro lugar é bem grande ainda. Era mais anteriormente. Antes era abissal a diferença. Era uma coisa... Ninguém viu os outros. As imagens... Os outros eram praticamente invisíveis. A Rede Record cresceu, a USBT cresceu, e antes, no início, havia aquelas aventuras que quebraram. Quebrou a Manchete, quebrou não sei o que, ficou algumas estações fora do ar, até que o governo redistribuiu. Sim. A atual Record e a atual SBT, que originou de parte da Tupi e parte da Excelsior. Bom, então a diferença era muito maior, porque os outros não davam audiência nenhuma. Não era culpa da Globo, era culpa dos outros que não sabiam trabalhar direito. Aí, com o correr dos anos, o pessoal foi aprendendo, digamos lá, melhorando a sua operação, a sua produção e a sua programação. Elas cresceram. Mas mesmo assim a diferença é gigantesca. Se você pegar a diferença vamos dizer, São Paulo, que é a cidade mais populosa, você bota, vamos supor, 30 da Globo, 35 que for, uma novela, você está tendo 6, 7, 8, 10 no máximo da outra. Otacílio, a espinha dorsal da grade de programação da TV Globo durante a semana é a mesma que foi criada durante a sua época. 3 novelas, novela das 6, novela das 7, Jornal Nacional e novela das 8. Hoje os horários estão um pouquinho alterados, um pouco diferentes. E o Fantástico Domingo. E vem dando certo até hoje. Essa receita ela ainda tem futuro, ela permanece como um fator preponderante na manutenção da audiência e faturamento da TV Globo? A grade, Caetano, ela é o programa em si. Os programas foram se modificando também. O próprio jornalismo, o Jornal Nacional, ele hoje em dia, o Jornal Nacional tinha a primazia do noticiário. Hoje em dia não tem mais.
E você pegar a Bandeirantes lá com o jornal dela, que aliás, eu particularmente gosto muito, lá com o Baixar, ela dá notícias são as mesmas, mas os outros não conseguiam absorver isso, por que razão, não sei. Era falta de dinheiro, não sei o que era. Porque você tem que fazer assinatura de correspondente fora do Brasil. A Bandeirantes já tem correspondente em Nova York, na Europa. Todas elas têm? Todas têm. A primeira a fazer isso foi a Globo. Então o Jornal Nacional tinha uma presença e uma condição de dar as primeiras notícias dadas por eles. Hoje em dia não é mais. Perdeu. Perdeu, claro. O Jornal Nacional não dá aquela audiência que ele dava mais. Nem tem o prestígio que ele tinha anteriormente. Então tem o prestígio que é o residual do passado. Evidentemente que a Globo ela mantém a sua qualidade de produção. A programação, ela é a mesma. A grade em si, ela pode permanecer esse formato que está dando certo, e até hoje está dando certo, não há por que modificar. Agora, o conteúdo, o miolo dos programas componentes da grade é que vão se aperfeiçoando e vão mudando. Se você pegar o Fantástico, não é o mesmo Fantástico de anos atrás. Até ficou pior, na minha opinião. Agora modificaram um pouco, melhorou. E comparam alguns formatos de programas estrangeiros que estão funcionando muito bem musicalmente, de banda, de cantores, etc. Da Fremantle, que tem o Big Brother também, que é chatíssimo, mas o povo gosta. Está lá no ar. Isso não é meu gosto pessoal. Falamos do passado, falamos do presente agora. Como é que você vê o futuro da televisão, com o advento das redes sociais, da internet, dos tablets, do telefone celular? Como é que você vê? Existem posições no mercado que preconizam o fim da televisão brasileira. Estou falando da televisão brasileira, não, da televisão. Não só no Brasil, como no mundo. Como é que você avalia? Como é que você vê esse futuro? Muito próximo. O futuro TV, na minha opinião, ele é, digamos assim, a TV, ela vai ficar tudo igual, mas de maneira diferente. Parece uma antítese, cinema, mas não é não. Você vai ver por quê. Eu vou explicar a seguir, um pouco longo mais. Uma frase que se usa muito, que a TV vai aberta, você citou agora, não vai acabar nunca. A TV aberta, como ela é, em que ela tem noticiário, ela tem dramaturgia, quer seja novela, quer seja programa cômico, ela tem programa de auditório, distribuição, sei lá o quê, que é o atual, enfim, vai por aí tem fora. Esporte, bastante que é abrangência. Que é um nicho do jornalismo. Então, o que ocorre é o seguinte, isso não vai mudar nunca, ela vai continuar a existir sempre, mas de uma forma em que o produto, a produção, a feitura do produto, ela vai se modificar. Por isso é que não é aquela frase, vai acabar a TV, não vai acabar nunca, ela vai continuar a existir, com esses mesmos nichos, mas de maneira diferente. Qual é a diferença? Ela vai ter que se produzir, ela vai ter que fazer o produto para que sirva na interatividade com as demais plataformas. Ela não pode fazer produto só para televisão. Sim. Essa televisão que a gente conhece hoje em dia aberta. Ela vai ter que fazer produto para o YouTube, ela vai ter que fazer produto para... Enfim, o YouTube que eu não me lembrei porque está no ar, vai estar no ar essa nossa conversa. E outros mais desse formato, internet, que o cara tem acesso em casa, aquela possibilidade de tecnologia. Se o cara perder um programa, ele pode acessar via internet e ver de novo o que ele perdeu. Tudo isso vai acontecer breve. O Paulo é professor universitário, Otacílio, professor de comunicação na FMU e dá aula para jovens. E o jovem hoje não assiste televisão, lamentavelmente. Esse público jovem, ele não vai continuar assistindo televisão, pelo menos é o que a gente depreende de uma análise mais no curto prazo. Como é que você vê isso? Eles vão ver televisão, sim. A TV, é o que eu falei, você vai produzir uma TV aberta e você vai adequar e fazer com que ela seja, que foi ainda agora, ela vai ser aceitável em qualquer plataforma, quer seja internet, quer seja o que for. Ela é feita, ela terá que ser feita, e vai acontecer isso inevitável, e já está acontecendo já isso. Você tem programas, coisas que são feitas, inclusive se você observar bem,
já está se fazendo um experimento disso tudo aonde? Nas TVs fechadas. Principalmente as TVs fechadas que são propriedade do conglomerado Globo. Você tem Multishow, Globo News, GNT, blá, blá. Você pode observar que eles estão testando ninguém me disse isso, mas está na gente, que ele conhece esse negócio, sabe como funciona. Eles estão fazendo testes já de tipo de programas para botar de volta na Globo, porque ela vai ser feita de propósito para as diversas plataformas de exibição e distribuição. Aí o jovem vai ver esse troço. Porque a mesma maneira, só complementando, me permita, da mesma maneira que o jovem também não lê jornal mais. Ele não lê jornal, no papel. No papel acabou. Esse realmente eu acho que acabou. Acabou não, vai acabar. Vai acabar. Uma coisa que me preocupa, e muita gente, é a questão ética na televisão. Né? Claro. Uma parcela considerável da população brasileira que tem reclamado do excesso de erotização das novelas, né? Brasileiras, e em horários que tem acesso crianças e pessoas de idade que não estão acostumados com esse tipo de conteúdo. Por outro lado, também, no período mais da tarde, existem muitos programas jornalísticos voltados à exploração do sentimento, da violência, do crime, e isso, imagino que afete o estado de espírito, o estado de ânimo da população, né? Como é que o senhor vê essa questão da ética, do comportamento, da moral e dos bons costumes e a televisão? Bom, eu concordo, com o que você está dizendo, concordo de maneira geral. Principalmente no que toca a esses programas de violência, os chamados policiais. Não precisamos citar quais são, que a gente sabe, que nós sabemos quais são. Não tem lugar para aquilo em qualquer parte do mundo, não é só aqui. Isso aqui esses formatos que estão adotados na Bandeirantes e na Record, da Atena e mais um outro, mas esqueci. Marcelo Rezende. Isso é cópia de programa de fora, de formato. Não foi inventado aqui. Isso foi copiado e, com o correr dos anos, como tudo no Brasil, começa de uma maneira e depois entorta no caminho. Não é para fazer isso que eu estou fazendo, está muito. Inclusive é longo demais, é comprido, é uma presença no ar de horas. Repetitivo. Repete o mesmo filme, você aparece um cara, daqui a pouco repete aquele troço toda hora, outra vez aquilo. Parece sabe o quê? Com perdão e respeito a qualquer religião, está parecendo a pregação de um pastor ou de um padre que repete a mesma coisa sempre para convencer o fiel. Não tem, então eu concordo plenamente com isso. Agora, a questão da erotização, ela tem que ser um pouco diminuída, não pode ser dessa forma. Mas não com censura. Não, sem censura classificatória. Censura, vamos voltar, vamos regredir alguns anos. Voltar aos tempos de repressão, né? Aí mas tem que mas classificatória não, também não. Classificação indicativa que você se refere. É indicativo, até 18, 15 anos, mas isso vai fazer parte de quem está em casa. O canal não vai poder estar botando cumprido aquilo que a lei manda. Agora, é o tal negócio, você vai saber se a criança está vendo, se o jovem está vendo aquele negócio que não deve ver. Se bem que hoje em dia o acesso de idade, não é uma criança pequena, mas de certa idade, 17, 18 anos de idade, 16 para frente já conhece tudo aquilo. Aquilo já virou, mas não é razão para explorar aquilo como está sendo feito. Eu acho que tem que dar como diz na gíria, uma maneirada nisso, dar um equilíbrio. Está indo demais ao mar. Quando tem que voltar um pouco para a terra, é que dá um equilíbrio. Mas a televisão se autorregula? Ela se autorregula também. Se ela quiser, se autorregula. Pode se regular. Face ao mercado também. O mercado brasileiro é muito ainda... Até o mercado consumidor é muito ainda tumultuado, né? Não tem muita... É como eu falei para você, o papel da televisão na sociedade, ela também tem um lado de formação de hábitos e vícios, as duas coisas. Isso o cinema tem, a publicação, um jornal, uma revista também tem, não é só ela. Ela tem mais impacto porque é a imagem grande que está ali na frente. Um livro, uma revista, você compra se quiser, lê se quiser, enfim. Eu acho que isso com o correr do tempo vai começando a maneirar um pouco, se equilibrar.
Não vai por si acabar, só. não vai acabar nunca, porque não. Olha, Otacílio, outra Tem tendência. pouca realidade também, né? Otacílio, outra tendência que nós constatamos hoje no cenário da televisão brasileira é que grandes redes, com raríssimas exceções, estão fatiando os seus horários, as suas grades, vendendo espaço, sobretudo para igrejas evangélicas. Algumas vendendo até 10 horas dia de suas programações. No caso da Rede TV. Como é que você vê esse é um fenômeno? Isso é um fenômeno, isso é um absurdo. Como é que você avalia isso como homem de televisão, como profissional de televisão, conhecedor, pesquisador, estrategista e gestor? Isso não existe isso. É uma coisa, por exemplo, quando antigamente se as televisões vendiam espaço e o cara produzia, eu tinha uma ideia, ele fazia e comprava aquele meia hora, uma hora do canal. Sim. Isso nem a Globo fez, nunca fez isso. A Globo, desde que ela existia, e mesmo na época difícil dela, ela não tinha esse negócio. Ela só teve um programa e você pagava uma ninharia, porque esse programa era obrigatório com recado de Brasília, que era Amaral Neto Repórter. Não sei se vocês lembram E que não tinha essa rubrica, né, de info publicitário, de horário vendido. Não, mas era pagava uma quantia pequena. O Silvio Santos teve um período que ele comprou espaço também na Globo. Não, mas a Globo foi O Silvio acho que era funcionário da Rede Globo, foi da tua época, não era? Não. A Globo herdou através da Rádio Nacional, ou Rádio Excelsior, uma dessas duas, que foi comprado junto com o Canal 5, que era o antigo AVC, ele fazia programa de auditório. Depois ele tem um programa de auditório ali na Rua dos Palmeiras, quando pegou fogo. Que era óbvio que era a TV Globo. Nesse tempo, ele pagava uma quantia que já vinha de trás, tinha contratos firmados com o antigo AVC. Ah, era então um horário comprado naquele Silvio Santos? Para mim é uma grande novidade. Mas era comprado. Porque na rádio não era também, nas duas rádios. E depois acabou-se com isso, o Silvio teve a sua rede. A única experiência que teve lá foram essas duas. Otacílio, você passou pela rede pública também, recentemente, 6 anos na Fundação Padre Anchieta, canal Multicultura. Por que as emissoras públicas têm audiência, não têm audiência, mas têm prestígio, têm programação de qualidade? Por que tem essa audiência tão baixa? Mas que elas têm, Caetano, prestígio elas não têm. É prestígio formado pela mídia, só mídia escrita. Perante o público. Mas para o público formador de opinião, qualificado, tem prestígio. Tem prestígio, mas ninguém vê. Por que acontece? Então, por que essa contradição? Se tem prestígio, o público intelectual tem um bom nível, forma opinião e não assiste a uma emissora qualificada, é um estranho, um paradoxo. Mas é um paradoxo em certo aspecto, porque não se criou ainda um espírito necessário, ou criar uma me falta um termo agora que é bom para isso, criar uma personalidade... Fidelização? Não, criar uma personalidade para as TVs públicas, que não se fez até hoje. Existe muito amadorismo, até na TV Cultura, que é a maior delas todas aqui em São Paulo. Elas são objeto de política. Amadorismo? Amadorismo, sim. Até na Cultura de São Paulo tem amadorismo até demais. É a melhorzinha delas todas. Também não é maravilha, também não. Mas estive lá e eu sei a dificuldade que se faça para fazer alguma coisa que se preste. Porque ela não tem uma definição de personalidade. Então, uns acham que uma TV pública tem que passar concerto, ópera, balé, que ninguém vai ver aquele negócio. Quem vai ver aquilo? Talvez se eu botar 0,5%, 1%, se chegar a isso, nenhum canal tem 1%, botar 0,75%, sei lá, vamos supor, de um concerto na Sala de São Paulo, tem menos concertos. Mas para um veículo de massa, meu Deus, a televisão é veículo de massa. Aí entra o outro lado da moeda. Você tem programas populares, como o Brasil Urgente, apresentado pelo Datena, Cidade Alerta, pelo Marcelo Rezende, que tem audiência maciça e não tem faturamento. Não, mas espera aí. Não vende. Você me completar o que eu estou dizendo. Se me permita. Estou dizendo o seguinte aspecto. Quando eu falo televisão de massa, aliás, desculpe, televisão é um veículo de massa. Não é que ela vai ser a massa como o comercial, mas tem que ter uma audiência. Senão vai feita para quê? Só para satisfazer o ego de alguns políticos que lá estão de plantão, sempre tem um.
ou vários, então com isso que não sabe o que é televisão na vida, por isso que a TV Cultura, uma das razões que a cultura não anda para frente, sempre é político de plantão lá, político do governador de São Paulo, porque a TV Cultura não é uma empresa estatal, ela é uma fundação e pelo seu estatuto ela tem uma quantia do Estado de São Paulo que dá para ela que não cobra a sua despesa. Contingencia uma verba. Mas ela não tem autonomia, por exemplo, com a BBC de Londres. De jeito nenhum. Uma é um outro modelo, né, Paulo? É um outro modelo. Com autonomia crítica em relação ao próprio governo. Né? Coisa que a é outra cultura também. A TV pública e TV estatal são diferentes. São diferentes, nada a ver. Então a pública pode ser de uma organização. Agora, com isso, eu acho que a TV pública tem que saber, assim, definir o que é TV pública. Não, é uma confusão, cada um entende uma coisa, estatal da estatal, não sei. A maioria delas são estatais. A Cultura de São Paulo só porque recebe uma verba do Estado. Os outros todos recebem, são propriedade do Estado e recebem dinheiro do Estado. Então, o que ocorre? Se você pensar direito, eu falei, precisa definir o que é uma TV pública, o que ela deve fazer. E outros itens mais, que eu não vou citar, senão eu vou alongar muito, e o mais difícil de todos, definir qual é a receita de onde virá para manter essas estações. Não existe. A publicidade, o senhor vê com bons olhos a publicidade em TV pública? Pode ser feita também, não há nada e que não é muito errado, potencializada e explorada, né? Nada Há limitações, né? Você não vai ver, não pode botar tantos por cento, é um negócio errado. Porque pode haver publicidade, não uma publicidade, digamos, feita numa televisão comercial normal. Ela tem que ser um mix de coisa de publicidade, um mix de ou assinatura, de quem quiser ver aquilo, e virar uma TV fechada. Uma TV fechada ninguém vai ver, menos gente. Tem que ter TV aberta mesmo. Então não pode misturar uma coisa com a outra. Com isso a TV pública no Brasil está patinando até hoje sem a mínima definição. Dizer, para a educação. Educação seria não obrigatória, seria uma consequência. Alguns programas que fizeram sucesso, inclusive tem reconhecimento internacional, tipo Castelo Rá-Tim-Bum e outros programas que realmente conseguiram projeção pela qualidade e tal. Mas realmente, por exemplo, você trabalhar alguns temas, por exemplo, música clássica, para atingir uma massa, uma boa quantidade de pessoas, é muito difícil. Agora, as TVs pode abertas ter um programa qualquer. Otacílio, as TVs abertas, a gente nota, não dão mais espaço para programação infantil. Muito pouco. Por uma razão simples. Até a TV... porque foi proibido pelos órgãos públicos de não poder exibir comercial em programa infantil. Não pode. Por isso, a manutenção de uma faixa horária de manhã grande que tinham as estações comerciais, sumiram praticamente. Não tem mais. Então, não podendo faturar, abre-se. Como é que vai manter o negócio lá? Agora, por exemplo, vamos por exemplo da TV pública, que é aqui de São Paulo. Nós estamos aqui em São Paulo, na TV Cultura. A TV Cultura tinha uma massa grande, inclusive ele citou alguns programas que mereceram prêmio, até muito bem feitos. Isso foi no passado, mas também tiveram subvenção de alguma coisa. Não foi só a subvenção do governo do Estado de São Paulo que custou dinheiro aquilo. Houve comercial na ocasião tal. Então para fugir dessa amarração, não do lado comercial, mas conseguir exibir uma programação infantil, a Cultura tem que ter um canal fechado, que é TV Rá-Tim-Bum, que é só criança, 24 horas, só coisa para criança. Tem produções antigas, feito essas e outros de atuais, tal, desenhos, é isso. Agora... O senhor poderia falar um pouco como é que foi o trabalho conjunto, né, o trabalho com o Walter Clark e com o Boni? Quem foi o grande arauto desta grade bem-sucedida da Rede Globo, em toda a sua história? Walter Clark ou Boni? Sempre existe essa dicotomia. Tem gente que diz que foi o Walter Clark, o grande executivo da história da TV Globo, outros dizem que foi o Boni. Não tem uma... Eu vivi esse negócio, inclusive reuniões semanais de diretoria em que se discutia muito os assuntos e todas essas pessoas estavam presentes. Inclusive eu era a voz menor, digamos assim. Então acontece a seguinte coisa, não existe, o Walter era um estrategista.
E o Boni, o grande tocador da fábrica, o gestor da fábrica. E realmente ele é uma personalidade muito forte, muito sabendo conduzir uma emissora de TV na sua fábrica, na produção e na exibição. O homem é craque realmente nesse troço. Então, o sucesso de qualidade da Globo deve-se a ele. Sim. Ao Walter deve-se a, digamos assim, a liderança de todo o conjunto, que é um ser extremamente líder, inteligentíssimo, com a pena morrer até cedo, mas enfim. Morreu muito jovem. Teve uma vida um pouco complicada depois dele, lá uma série de problemas que ele teve. Bom, então e mais uma personagem que o público não cita nunca, voltamos agora ao passado, Joe Wallach. O Joe Wallach foi o grande conselheiro de todo mundo. Ele conseguiu equilibrar aquele bando de malucos, todos, inclusive. Malucos todos vocês, os diretores. O doutor Roberto achava esses garotos malucos. Doutor Roberto ou doutor Roberto Marinho? Era o patrão, digamos assim. Esses garotos malucos, eram nós, né? Por falar em doutor Roberto, Tacílio, nosso tempo está chegando ao final. Qual foi o papel do doutor Roberto Marinho na história da TV Globo, no crescimento da emissora, na sedimentação do canal, que hoje é um canal internacional? A Globo é uma das principais emissoras de televisão do mundo. Qual foi o papel do doutor Roberto Marinho dentro dessa história muito bem sucedida? Ele até uma certa época, ele tinha horror àquilo. Ele não gostava. Ele era um homem de jornal. Ele herdou o Globo do pai dele, ainda com 20 anos, ou 21, sei lá, que o pai morreu, e o Globo inaugurando, ele teve que assumir a frente daquilo, tocar para frente, e deu força ao jornal. O próprio jornal cresceu muito e passou a ganhar dinheiro com o advento da televisão. Então ele começou a desconfiar que aquele negócio era bom. E ficou uma fase deficitária, bons anos. 7 anos. 7 anos sem. A Rede Globo. E ele investindo e acreditando no projeto TV. Ele botou tudo que era dele. Eu citei anteriormente isso, para poder pagar as dívidas junto aos americanos, no período inicial. E ele participava das reuniões, que você colocou, que existia toda segunda-feira. Isso era só a diretoria nossa. Ele tinha, por exemplo, uma qualidade excelente em termos de flexibilidade. Ele não queria saber de detalhes. Ele queria saber do resultado. Era digamos assim, um empresário com uma visão muito boa. Eu, por exemplo, eu era o prestador de contas a ele, né? Eu tinha que levar um relatório para ele uma vez por mês, fora as reuniões semanais que eu tinha segunda-feira, um relatório, quanto faturou, quanto deu de lucro, como é que está, como é que não está. Ele só queria saber quanto faturou, o que deu no final. Depois, quer dizer, não queria nem tomar conhecimento, queria mostrar um papelzinho para ele, assim, resumindo. Tá? E ele fazia as suas perguntas que ele queria fazer, lá, aquelas mesmas, as coisas para finalizar, Tacílio, nós temos, infelizmente, está chegando ao fim, os filhos que assumiram a Rede Globo. Você que viveu, conhece os filhos, então, conheceu desde a mais tenra idade desses, hoje, presidentes e diretores da Rede Globo. Estão seguindo a mesma pegada do pai? Então, o Roberto Irineu, que substituiu o pai, e os outros dois, o Zé Roberto e o João Roberto. E que já está entrando na terceira geração. Já está na terceira geração atualmente. Já tem um diretor internacional da Globo hoje em dia, é filho deles, não sei se é do neto do Dr. Roberto. É neto. Não sei se é filho do Roberto Irineu, se do outro rapaz, eu não sei. Mas a companhia continuou andando do mesmo jeito e muito bem. Inclusive com a gestão do Roberto Irineu quando assumiu a presidência. E o outro irmão que trata da parte política, cada um lá deu uma missão entre eles, cada um faz uma coisa. E se juntam para tocar o bonde para frente, digamos assim. Bom sucesso. Só para encerrar a nossa entrevista, Tacílio, o tempo está finalizando mesmo. Você disse que a TV aberta vai continuar, não vai acabar. Não. Mas temos 5, 6 redes de televisão. Você acha que teremos espaço para todas essas redes? Ou vão ficar só 3 grandes redes de televisão no mercado? Como é que você vê isso? No cenário atual, a tendência é uma delas ir embora. Você sabe qual é, que não vou citar, que seria antiético aqui.
E uma outra também deverá Pode modificar, a não ser se tratarem de, como já citamos aqui anteriormente, de qualificar o que é e criar uma personalidade para as TVs públicas, que é a TV Cultura. Agora, isso é uma incógnita, viu, Caetano? Perfeito, Eu acho que a tendência normal seria como era nos Estados Unidos, três, grandes redes. 3, 4 cadeias fortes e nacionais. Porque nos Estados Unidos também tem as cadeias, as televisõezinhas geradoras por regiões, por estado, dentro da região do estado, tem várias também lá, uma porção delas também. Inclusive tem um negócio muito interessante, não sei se vocês sabem disso, tem TV em português, em New Jersey, que é no norte lá. Sim. Em pescador, tem muito português. Em língua pessoal de espanhola. pescaria. Tem língua espanhola, tem, por incrível que pareça, tem russo. Tem 500 mil línguas, televisão e rádio. Eles não têm esse problema com eles. Que eles têm um sistema de fiscalização grande, que eles não são bobos. Né? Perfeito, Otacílio. Muito obrigado. O programa está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua entrevista. Prazer é nosso, Paulo. Muito obrigado, Paulo Pires. O Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira. Até lá.